Fala pessoal, muito bom dia. Bora aqui pegar uma abertura de mercado nessa conta COP minha. Vamos aqui analisar rapidinho o índice, tá? Vou botar aqui no gráfico de 60 minutos. O leilão de abertura tá já no randômico já tá para abrir. Mas rapidinho a gente consegue pegar aqui, ó. Observe bem. A gente tem, deixa eu pegar minha caneta. A gente tem um grande volume financeiro justamente nessa puxada de alta, né? Remetendo aqui uma ideia de uma onda 3 de mercado. Fez um pullback, né? Corretivo em ABC, puxou de novo. Só que observe, o volume decrescente, tá? E uma onda um pouquinho mais esticada, tentando romper máxima. Nessa configuração, remete-se uma ideia de queda para o mercado, tá? Uma simples onda de Elliott aí. Isso, vamos ver aqui agora um pouco do dólar, só para fazer um comparativo. Ó. Já o dólar, observe, uma quebra de estrutura, o mercado aqui faz uma puxada, faz uma armadilha e volta para testar, para capturar a liquidez aqui nesse ordem block. Qual a perspectiva? Já que eu tenho aqui um processo também de 5 ondas para baixo, isso aqui seria um ABC e a gente está esperando esse retorno. Se eu tenho um dólar numa movimentação possível de alta, eu vou tentar trabalhar nessa venda do índice, tá bom? Mas para eu vender índice, o que é que eu preciso? Ele abrindo aqui, ó, como ele quer abrir em cima, já no 142 mil já fica um pouco inviável. Então acaba que eu não vou conseguir aí vendas, né? Se ele abre aí em cima, possibilidade até dele dar uma puxadinha para cima para depois fazer uma movimentação de queda grande, tá? Todo vendedor quer vender caro, essa é a lógica do mercado. Eu gostaria de pegar uma compra de abertura se ele abrir nessa região aqui, ó, que o mercado viria, rasgaria, né? Capturaria a liquidez nessa ponta e aí jogaria para cima. Então a gente pode ter aqui uma puxada. Era isso mais ou menos que eu estava esperando para o mercado, mas bora ver, tá? Eu queria entrar aqui, eu só entro com essa conta, a gestão de risco é justamente 3 contratos, né? Eu busco não passar de um limite ali de prejuízo de R$ 300 e vamos ver se eu consigo pegar uma abertura. Abrindo aqui não é tão favorável para mim. Doleta, bora ver se ele respeita um pouco. Doleta, ele não necessariamente, ele abrindo aqui, ó, eu tô acreditando nessa puxada já reta para cima, né? Deixar a seta aqui. A ideia é ele abrir, ele pode vir até catar um pouquinho aqui embaixo para depois fazer a movimentação. O índice eu quero isso, vou até deixar desenhado. Eu quero isso, mas é para ele falhar e depois fazer a movimentação. Exemplo, na abertura às vezes ficaria um candlezinho aqui, ó, simples, e aí o mercado faz aquela puxada para cima, puxada para baixo. E era essa volatilidade de abertura que eu queria. Então, é rápido. O trade de abertura é rápido. Bora acompanhar aqui e ver o que é que ele faz. Ele abrindo aí nesse patamar de cima, vou botar um gráfico diário. Ó, eu tenho um ciclo lateral aqui do mercado. Esse ciclo lateral, o mercado veio, capturou, né? Fez uma absorção ao tamanho dessa barra. Puxou para cima. Ó, e tá continuando. Então, o que é que eu vou esperar? Se ele abre nesse patamar, eu entro comprado aí na sua abertura, tá bom? Para quê? Provavelmente, deixa eu dar uma puxada aqui e ver se eu já tenho uma retração de 7640, ó. Ele acabou já rompendo um pouquinho aqui o 7640. Então posso ter uma abertura puxada para depois bater para queda. E aí eu tento pegar ali seus 200, 300 pontos aí de abertura de índice, tá? Vou ali tentar pegar, vou tentar me posicionar no leilão, ó. O leilão tá subindo cada vez mais, isso já começa a ficar um pouquinho mais arriscado. Ó, o dólar tá muito mais equilibrado, se eu for puxar aqui para vocês verem, ó. O dólar querendo abrir justamente na região correta, já o índice tá meio esculhambadinho ali. Mesmo ele abrindo nesse patamar, uma possibilidade boa dele ainda dar uma puxadinha para cima e eu angariar ali seus 300 pontos. Vai abrir, eu vou entrar comprado aqui no leilão de abertura e bora acompanhar, tá? 300 pontos, eu zero 2 contratos, fico com um e boto ainda vou protegendo. Diante da abertura, vou entrar só com 2 contratos no leilão, tá? Tá muito esticado, o stop fica um pouquinho mais caro. Como essa conta, a gestão é mais equilibrada, eu vou ter que diminuir ali um pouquinho o lote. Por que eu fiz isso? Porque tem 1 minuto já e o pregão ainda não abriu, tá? Tem 1 minuto do leilão e nada desse pregão abrir. Então isso começa a ficar um pouquinho mais volátil. Quanto mais demora a abertura, mais volátil fica. O dólar acabou abrindo aqui, ó, no movimento de baixa. Se eu vou conseguir aí, ó, botar aqui para acompanhar. Dólar acima dessa regiãozinha aqui que eu delimitei, eu quero uma movimentação de alta para ele. O índice demorou. E isso, quanto mais demora, mais piora.
Ó, o que eram 2 contratos, eu vou retirar e vou colocar um contrato comprado na abertura, porque a volatilidade acaba sendo maior cada vez mais. Então isso é só uma gestão de risco, principalmente para essa conta aqui. Olha aí, o mercado abriu, bora ver. Ó, puxando para cima. Vamos calcular aqui a porcentagem. 120 pontos, 150 pontos. Vou proteger no break. Ó, 200 pontos. Minha meta é 300 pontinhos no ativo. Vamos ver se consigo essa variação. Deixa eu colocar aqui a variação percentual. O mercado já passou de 0,5% de abertura e 1% está aqui na casa dos 142.700. Ele chegou a me dar 200 pontos. Eu vou tirar esse break-even aqui, eu vou botar meu stop um pouquinho abaixo, vai ser 40 pontos de stop. Vou ver se ele me dá 200 pontos, 300 aqui eu já finalizo o trade. Deixa eu botar aqui, ó, 300 pontinhos. Nesse patamar ali, ó. Olha aí, 150. Se ele me der 200 pontos de novo, eu jogo no break-even e protejo um pouquinho, ó, 200 pontos, 245, vou me protegendo um pouquinho, protejo 100 pontos aqui, ou ele me tira com 300 ou com 100. E eu já explico para vocês, ó, quase aí, tirou 300 pontos aí no índice na abertura de mercado. Por que isso, tá? Essa conta cópia é uma conta real, ativa, tá? Disponível, inclusive. Ela replica minha conta real também. E por que 300 pontos, tá? Deixa eu explicar. Observem bem aqui, ó, a frequência média do mercado. Perceba que ele caiu nessa faixa aqui, ó, de 380 pontos. Ele caiu 380 pontos. Aqui de novo, ó. Quase isso, foi um pouquinho antes, ó, deixa eu calcular direitinho. Ó, 340 pontos, aqui foi 340 e aqui foi 380. Você tá vendo que a volatilidade final do ativo foi média 300 pontos? Então, é essa volatilidade final que na abertura, no estresse, ele faz também. É justamente por isso que eu peguei aqui, ó, você viu, deu 357 pontos e o mercado tá recuando, ó. É justamente um cálculo de volatilidade no final do pregão, tá? Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem. Exatamente isso. Agora, bora ver qual seria uma outra possibilidade de um outro trade, né? Um mercado fazendo. Se porventura ele vir trabalhar abaixo, né? Quebrar esse fundinho e trabalhar abaixo, e isso aqui não servir como uma armadilha, a gente tem uma movimentação de queda, tá? Então, é um trade rápido aí. Trades de abertura, eles são realmente muito rápidos. Não foi sorte, tá? Eu realmente só diminuí a quantidade de contratos porque demorou muito. Quanto mais demora, isso é uma dica boa, quanto mais demora, mais volátil é. Então, o mercado ele poderia ter feito, antes de me dar meus 300 pontos de alta, poderia ter feito isso para depois a movimentação, e aí eu fico exposto. Então, para não, principalmente para a gestão de risco aqui, não ficar puxada, eu acabo diminuindo os lotes aí, tá? E outra coisa, uma boa análise coloquem sempre as variações percentuais, tá? O mercado do índice, ele geralmente tem uns padrões de variações. Quando distorce muito isso, acaba que o mercado ele acaba corrigindo, né? Ontem aqui mesmo, ó, o mercado subiu 1,60. Se fosse uma subida muito rústica, deixa eu ver. Exemplo essa daqui, ó. O mercado em gap, né? Que isso aqui foi a questão da rolagem do ativo, teve 2,30%. Na rolagem do ativo, ele teve esse gap. Então, ele compensa isso. Se você utiliza nessa versão aqui, ó, exibir, e coloca split de agrupamento, não vai ter. Só que como está tendo uma rolagem, eu acho legal você analisar esses dois cenários. E aí você vê qual é a variação de um contrato para outro. Teve uma variação acima da média, que foi acima de 2%. Então o mercado dá essa corrigida e é interessante. Então é basicamente isso. Falou? Tamo junto.